Fala pessoal, Valdeir Filho Martins. Eu sou acadêmico do curso de licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Maranhão. Também sou professor substituto de Biologia no Centro de Ensino Dr. Genésio Rego, na cidade de Santo Antônio dos Lopes. A aula de hoje vamos falar sobre a solubilidade dos hidróxidos. Tá uma aula bem simples, tá uma aula bem explicativa. Espero que vocês gostem. Obrigado e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Valdeir para mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre a solubilidade das bases, né? Esses produtos inorgânicos esses elementos inorgânicos que muitas vezes estão presentes em nossa vida, no nosso cotidiano e a gente nem percebe, né? Não se dá por conta. Aqui um pouco sobre mim, né? Sou acadêmico do curso de licenciatura em Química pelo Campo Monte Castelo, pela cidade de Dom Pedro. Também sou professor substituto de Biologia no Centro de Ensino Dr. Genésio Rego, na cidade de Santo Antônio dos Lopes, onde atualmente eu vivo, né? O tópico dessas aulas são os hidróxidos. Vamos falar um pouco sobre os hidróxidos, né? Como eles são constituídos, a sua classificação, se eles são muito solúveis, se eles são pouco solúveis, e também a influência do pH na solubilidade dos mesmos, né? Começando aqui, vamos falar um pouco sobre os hidróxidos, né? Eles são bases de arrenes, né? Compostos inorgânicos formados por um cátion, geralmente um metal, ou grupo amônia, né? Um metal ou um grupamento amônia. E um ânion, que é um íon hidroxila OH, né? São compostos que são altamente alcalinos e, quando entram em contato com a água, são solúveis, né? Se dissociam, né? Como vocês podem estar observando nesses cálculos aqui, eu representei qualquer metal por uma letra Y, né? E o ânion OH. Vocês podem observar no cálculo que quando é entrado em contato com a água, ele se dissocia, né? Se solubiliza. Aí depende do grau de solubilidade dele, é que ele vai ter fácil ou difícil solubilidade. Como vocês podem observar nessa figura aí do lado, né? Um exemplo clássico é o hidróxido de sódio, também conhecido popularmente como soda cáustica, né? Que muitas vezes a gente usa para serviços de limpezas em banheiros e até mesmo em pias e outros locais que convenha usar. Quanto à sua classificação de solubilidade, né? Eles podem classificar como solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Os mais solúveis, né? No caso, os hidróxidos solúveis são hidróxidos de metais alcalinos e amônios, né, que se encontram na família 1A, primeiro bloco da família da tabela periódica. São um exemplo clássico, né, como a gente já falou antes, é o hidróxido de sódio, né? Vocês podem estar observando esse cálculo ao lado. Os pouco solúveis são hidróxidos de metais alcalinos terrosos, né? É da família 2A. Localizado no segundo bloco da família da tabela periódica, né? Um exemplo que eu trago para vocês é o hidróxido de bário, né? Vocês estão vendo nessa solução ao lado aí, essa figura ao lado desse becker com a solução, é um hidróxido de bário dissociado, que tem uma solução dissociada e o hidróxido de bário não dissolvido no fundo, ou seja, a gente pode ver que ele tem uma pouca solubilidade, gente. Por mais que ele se dissocie um pouco, ele não se solubiliza por completo, né? Sempre fica um pouco no fundo. A classificação insolúvel, como vocês podem estar observando aí, são os demais metais, tanto os metais de transição interna quanto os outros metais que são insolúveis, né? Como vocês podem estar observando na figura ao lado, né? Eu trouxe um becker com metal precipitado, que é o hidróxido férrico, né? Ou hidróxido de ferro 3, que é um metal pouco solúvel em água. Agora eu trago um questionário para a gente, né? Quanto à solubilidade dele, né? Se o pH tem influência sobre a solubilidade dos hidróxidos. Beleza, vamos fazer uma pequena analogia aqui. Nessa figura ao lado já tem uma solução de água com sal, solução aquosa de sal. Daí você quer colocar um pouco mais de água nessa solução. Drasticamente, essa solução vai aumentar de volume e o soluto vai se dissolver mais, essa solução não vai ficar menos concentrada. De igual maneira, né, não se diferencia muito, são o caso dos hidróxidos, né?
Se você colocar mais íons OH dentro da solução de hidróxido, né, como vocês podem estar observando na figura ao lado, você tem um hidróxido de sódio, você coloca mais hidróxido de sódio, qualquer outra substância que contém íons OH, essa substância, drasticamente, aumentando o seu pH em si, né, essa substância drasticamente vai aumentar a sua solubilidade. Aumentou o pH e aumentou a sua solubilidade, né? O que podemos tirar disso, o que podemos concluir em relação aos hidróxidos, à medida que você aumenta o pH da solução, ou seja, à medida que você vai colocando mais íons OH na solução, drasticamente essa solução vai se tornando mais solúvel, né? Nesse caso, né, podemos citar o caso das soluções pouco solúveis, né, e as insolúveis, né? Para finalizar, deixo uma frase para vocês aqui de Mark Zuckerberg, né, criador do Facebook. Por mais que ele não seja um professor, né, mas ele foi um visionário, ele traz a seguinte frase, né? É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada, né? O que podemos tirar de proveito disso é que, por mais que a gente faça alguma coisa, erre, a gente vai aprender com nossos erros, e da próxima vez que a gente for tentar novamente, a gente vai errar menos. Aquele erro que a gente cometeu, a gente já sabe que não vai cometer mais, né? Aqui as referências. Muito obrigado e até a próxima.